Bem-vindos à Justiça Cega. Vamos falar hoje com o Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Maria Clara Figueiredo. Bem-vinda, Sr. Secretário de Estado. O Governo aprovou recentemente uma portaria que estabelece regras para a tramitação eletrónica na jurisdição penal. Aquela imagem das secretarias judiciais com volumes em papel, do chão até quase ao teto, vai deixar de existir? Muito bom dia, muito obrigada. Queremos de facto que essa imagem deixe de existir. Porém, queria ressalvar que o papel não vai deixar de existir por causa da regulamentação constante desta portaria. O que esta portaria faz é reduzir o papel e os custos inerentes à redução do papel, mas essencialmente aumentar a eficiência e o tempo da prática dos atos. Como compreenderá, a tramitação eletrónica agiliza a prática de toda toda a administração pública? É assim em toda a administração pública, é assim também já na fase judicial do processo penal e nos restantes processos, designadamente do processo civil, queremos alargar à fase da investigação. Precisamente, essa tramitação eletrónica existe a 100% na jurisdição civil, por exemplo, e na jurisdição penal só existia a partir da fase judicial. Isso. Só não estou em erro. Bem, mas recentemente nós tivemos, muitos portugueses viram isto na televisão, quando houve a tramitação, por exemplo, do recurso da fase de instrução, do recurso da decisão, da decisão de não pronúncia na Operação Marquês, houve um recurso do Ministério Público para o Tribunal de Relação de Lisboa e vimos imagens das carrinhas a transportarem aqueles volumes, são centenas de volumes, mais os apensos, são muitos milhares de páginas. Explique-nos mais em pormenor como é que se vai processar esta mudança do papel para o digital, sendo que o papel não vai desaparecer totalmente. É uma mudança por fases? É uma mudança por fases. Esta portaria entra em vigor em 3 de dezembro de 2024. Há fases subsequentes importantes, designadamente a que tem que ver com a apresentação dos autos de notícia pelos órgãos de polícia criminal, que não está ainda em condições de entrar em vigor em dezembro deste ano, porquanto implica que a interoperabilidade entre os sistemas dos órgãos de polícia criminal e o sistema... Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. A plataforma são sistemas diferentes. São sistemas diferentes. Nós temos nos tribunais o sistema informático que funciona com a plataforma com sítios, que tem provas dadas da sua eficácia e que aqui também na fase de investigação vai ser a plataforma que vai sustentar esta tramitação eletrónica. Através dos sítios que vão poder comunicar também o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal. Portanto, vamos alargar a aplicação desta plataforma também à fase da investigação. Perguntava-me se era por fases. Sim, começa em 3 de dezembro a aplicação desta tramitação eletrónica de acordo com a portaria. Reservámos para um momento subsequente, pelas razões que expliquei, a da entrega dos autos. Será em 2025? Em 2025. De todo modo, ainda antes de que possa ocorrer essa entrega dos autos de notícia, que contribuirá muito para agilizar todo o sistema, ainda antes disso as vantagens são enormes, porque os mandatários poderão entregar na fase de inquérito os seus requerimentos na plataforma, tal como fazem já na fase judicial, o que muito facilita o trabalho dos senhores advogados. Os funcionários poderão praticar os seus atos na plataforma Sítios, o que muito facilita o seu trabalho, e os magistrados, naturalmente, também poderão praticar, consultar o processo todo na plataforma informática. Houve um projeto piloto, vários projetos piloto, aliás. Sim. Diga-nos quais foram os resultados desse projeto piloto em termos de promoção de uma maior eficiência processual. Mesmo sem a existência desta portaria, houve de facto projetos pilotos em várias comarcas, em Lisboa, no Porto, Porto Alegre, Castelo Branco, Setúbal, sem preocupação de exaustão na enunciação, e todos eles provaram muito bem na prática. Recolhi dados recentes e posso dizer, por exemplo, que na primeira secção do Diabo da Moita, um inquérito que em média poderia demorar 300 dias, passou a demorar 150, portanto reduziu-se para metade o tempo de duração da investigação, do inquérito. Esses projetos piloto dão-nos conta de facto do acerto desta decisão e dos benefícios que estas regras novas, agora esta normativação, vai trazer na investigação. Vamos ter certamente uma maior eficiência, uma diminuição do tempo processual. A morosidade é algo que preocupa muito os portugueses, os próprios agentes e sujeitos processuais. Deixe-me fazer uma pergunta específica, isto aqui já é uma pergunta que deriva do meu conhecimento
prático e regular. Ainda recentemente, nos últimos dias, estive a consultar processos, por exemplo, no Supremo Tribunal de Justiça, e tem muito a ver com aquela discrepância que existe do tempo do médio de resolução entre um processo de criminalidade comum e um processo de criminalidade económico-financeira. Já há estudos sobre isso, nomeadamente a Coisa Superior da Magistratura. É uma diferença, uma discrepância muito grande. Estamos a falar de uma diferença de 1 a 2 anos para 8, 9 anos. É uma diferença muito grande. E a fase de recurso é uma fase em que se demora muito tempo. Por exemplo, quando um recurso vem do Tribunal Constitucional, tem que ser com transição em julgado, tem que ser para o Supremo, para a relação e para a primeira instância. Estamos a falar de um intervalo de tempo de cerca de 2 a 3 meses. Só para que os autos deixam. Esta tramitação vai permitir reduzir esse tempo? Esta tramitação permite reduzir todos os tempos em qualquer fase do processo onde anteriormente não tínhamos a ajuda do digital. E da tramitação eletrónica, os recursos para o Constitucional, no Tribunal Constitucional nós não temos ainda a tramitação eletrónica, há trabalho em curso também nessa matéria. E não está previsto para já? No imediato, o que lhe posso dizer é que tenho uma reunião agendada para breve com o Tribunal Constitucional e, portanto, é uma matéria que está em análise. Mas estas regras agilizarão todas as fases, incluindo a fase de recurso, sem dúvida. Muito bem. Disse-nos há pouco que o papel não vai acabar. Portanto, isto é uma forma de reduzir a utilização do papel. Isso. Em certa medida, nós não podemos apontar aqui nenhuma data que simbolize o fim do papel no processo penal. Não, nem esta portaria tem esse objetivo. Tem esse objetivo, não vai acabar o papel continua a ser, os processos continuarão a existir fisicamente, o processo físico não termina. O que acontecerá é que do processo físico constarão apenas os atos e os despachos e as decisões que se entenderem que são os mais importantes, aqueles que devem constar no papel. Muito bem. Deixe-me uma última pergunta sobre esta matéria. Depois do fim do inquérito e da consequente fim do segredo de justiça, será possível a consulta exclusivamente eletrónica pelos advogados e outros sujeitos processuais? É outra vantagem desta portaria ou não? Esta outra vantagem desta portaria, em relação à questão da consulta, eu queria dizer que tivemos a preocupação de criar uma forma de poderem ser consultados apenas determinados documentos, determinados atos e não o processo integral, precisamente para acautelarmos as preocupações de confidencialidade que estão inerentes a muitos atos na investigação. Muito bem. Só para terminar mesmo esta parte da entrevista, houve alguma preocupação para reforçar a capacidade do sistema informático? Geralmente costumamos ouvir algumas queixas dos oficiais de justiça sobre a fiabilidade da própria plataforma económica, ou da plataforma digital e informática, desculpe. Houve alguma preocupação nesse sentido da parte de reforçar o meios financeiros, eventualmente o ICFES, para que exista uma maior fiabilidade do sistema? O ICFES, por causa desta portaria e de todas aquelas que implicam um incremento nos meios eletrónicos, tem estado a trabalhar para que possamos concretizar estas medidas, não só ao nível das interoperabilidades, como há pouco referi, mas também na própria concretização da tramitação. Não lhe falarei tanto no reforço financeiro, mas no trabalho que tem sido feito especificamente com vista à concretização prática destas novas regras. É normal que o sistema vai ter mais coisas para processar, vai ter maior pressão. É normal que haja também uma maior preocupação sobre a sua fiabilidade. Deixe-me falar agora de outro assunto, que é o Governo aprovou no último Conselho de Ministros as novas regras de acesso ao Centro de Estudos Judiciários. O que é que vai mudar? O que pretendemos com as alterações à lei de acesso aos centros judiciários e, portanto, à formação de magistrados, foi amplificar a base de recrutamento. Vivemos tempos difíceis, complicados a esse nível, precisamos de magistrados, precisamos de bons magistrados. Ao receio podemos ter, nos próximos tempos, falta de magistrados. Já temos hoje falta de magistrados. Já é acentuada a falta de magistrados judiciais e do Ministério Público. E o que se antevê nos próximos anos é que essa falta de magistrados se acentue. Era urgente alterar as regras de acesso ao SEJ, ao Centro de Estudos Judiciários, porquanto o que se tem verificado nos últimos anos é uma dificuldade de recrutar.
O número de candidatos não tem nada a ver, por exemplo, com o tempo que a senhora, que é juíza desembargadora, se candidatou a centros de estudos judiciários. Nada a ver. Estamos a falar de 500 candidatos no último concurso, contra, por exemplo, no seu tempo, se calhar, 2.500, 3.000. Milhares. O que de facto mudou, a realidade mudou, a sociedade evolui, é uma questão também geracional, penso eu, e portanto havia que fazer aqui alguma coisa para tentarmos ampliar esta base de recrutamento e essencialmente tornar mais atrativa esta carreira, a carreira da magistratura e o ingresso no Centro de Estudos Judiciários. O que fizemos? Alterámos os requisitos de habilitação, ou seja, para quem se quiser candidatar ao Centro de Estudos Judiciários, neste momento, deixa de ser obrigatório possuir a licenciatura pós-Bolonha, dos tempos atuais, e o mestrado concluído. Poderá candidatar-se ao Centro de Estudos Judiciários se tiver apenas a licenciatura atual, pós-Bolonha, e a parte curricular do mestrado. Okay. A par disso, mantivemos como requisito habilitante a licenciatura pré-Bolonha, e a licenciatura pós-Bolonha, sem parte curricular do mestrado, mas acompanhada de 5 anos de experiência. Vai permitir encurtar o tempo, por exemplo, entre o fim da licenciatura e a candidatura ao centro. Precisamente, para evitar que jovens de muito valor enveredem por outras carreiras financeiramente mais atrativas no imediato. E que valorizem a possibilidade de aqui ingressarem. Portanto, a esse nível, pensamos que conseguiremos ampliar a base de recrutamento. Houve ainda outras mudanças. Como, por exemplo, era isso que eu queria que me explicasse precisamente do ponto de vista prático, que mudanças são essas. Por exemplo, o outro polo do Centro de Estudos Judiciários aberto em Vila do Conde, ou vai a abrir em Vila do Conde. Isso já está devidamente previsto e calendarizado? Muito bem. A Sra. Ministra já teve a ocasião de anunciar e eu reitero que pretendemos abrir no novo concurso para o Centro de Estudos Judiciários mais 60 vagas, que serão as vagas correspondentes precisamente ao polo de Vila do Conde. Estamos a acautelar para que se concretize essa medida. Já no próximo concurso? Já no próximo concurso, portanto, para os auditores que começarão em setembro de 2025. E, portanto, estamos a acautelar que assim aconteça com instalações adequadas para que possa funcionar com simultaneidade em aulas síncronas e assíncronas com Lisboa. Muito bem. Por exemplo, o número e a complexidade, isto é uma matéria que, na entrevista que fizemos, a primeira entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Conselheiro Cura Mariano, falou precisamente disto. O número e a complexidade das provas exigidas. Isso vai ser reduzido, vai ser simplificado? Essa também foi outra das alterações que entendemos fazer. Alterámos, fizemos algumas alterações, sem querer entrar aqui em muito detalhe, mas alterámos o tipo de provas que obrigatoriamente têm que ser realizadas, designadamente a questão do sorteio. No regime atual sabia-se muito em cima da prestação da prova qual o tema que o candidato teria que debater, e portanto que isso era o objeto da prova. Fizemos alterações a esse nível. Reduzimos também um pouco a amplitude dos temas a tratar. De facto, era uma amplitude de facto extraordinária. Eu não tinha consciência, e só nessa conversa com o Dr. Cura Mariana que ganhei essa consciência. Sim. E era uma complexidade de facto enorme, e que podia também ser um fator de causar-se desinteresse, desmotivador, para que as pessoas enverdassem por esta opção. Queria ainda sinalizar uma outra alteração que considero relevante e que é esta, ao nível dos critérios de avaliação para o ingresso. Tivemos a preocupação de uniformizar. Deixámos de prever provas diferenciadas para a chamada via académica e para a via profissional. Ou seja... Era isso que eu lhe ia perguntar. Já ainda mantém-se essa via de acesso profissional e os advogados vão poder concorrer ao Centro de Estudos Judiciários? Claramente. Tal como já podiam antes. Como eu disse há pouco, um dos critérios habilitantes é ter a licenciatura pré-Bolonha ou pós-Bolonha sem mestrado, sem parte curricular, mas com 5 anos de experiência em área relevante do direito, onde se incluem naturalmente os advogados. A diferença é que deixámos de prever provas diferentes, com júris diferentes, com formas de avaliação diferentes. Unificámos todos os candidatos habilitados com os requisitos prévios. Simplificaram, ao fim e ao cabo. Simplificámos, sem dúvida,
e unificamos. Tornámos uniforme. O critério é o mesmo para todos. Ou seja, todos os candidatos terão que sujeitar-se às mesmas provas. Muito bem. Deixe-me conseguir fazer uma última pergunta para terminar este ponto, antes de avançarmos para o próximo assunto. Com estas medidas, o Governo tem a convicção de que vai conseguir estancar esse problema que já disse que é atual, que é a falta de magistrados que existe no país. O Governo quer muito resolver este problema. Esta é uma medida que criámos, outras poderão ser ainda desenhadas, mas esta é uma medida que implementámos e que temos a forte convicção que vai ajudar a resolver esse problema. Muito bem. Deixe-me colocar uma última pergunta, também nascida numa entrevista que fizemos ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é uma matéria que o Sr. Conselheiro Cura Mariano fez questão de enfatizar no seu discurso de tomada de posse, que é a questão da linguagem barroca. Aqui estou a citar o discurso do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É uma matéria que nós aqui no Justiça Cega temos falado com regularidade. Já houve até um abaixo-assinado contra a prolixidade da linguagem da Justiça e uma defesa da promoção da síntese. Há tribunais europeus, nomeadamente os tribunais da União Europeia, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que têm, por exemplo, limitação de caracteres, muito diferente da nossa cultura. O Governo pensa tomar medidas sobre esta área? De facto, é verdade que temos sentenças, temos acórdãos, muitas vezes demasiado longos, prolixos, é verdade, reconheço isso. Tem a ver também com a nossa cultura. Dos magistrados e dos advogados. Dos magistrados, dos advogados, não é só dos magistrados, é dos advogados, no fundo é dos operadores judiciários. Eu penso que tem também que ver muitas vezes com a preocupação de rigor e de tentar, a preocupação de cobrir toda a fundamentação. E cobrir toda a fundamentação muitas vezes leva a que os magistrados e os advogados enveredem por todo o tipo de fundamentação possível, o que torna de uma forma exaustiva, o que acaba por levar a essa prolixidade que queremos combater. Penso que é mais uma questão de alteração do paradigma, das mentalidades, mais do que uma imposição normativa sobre a qual, efetivamente, o Governo não pondera no momento atual agir. Muito bem. Deixa-me falar da questão dos advogados oficiosos, ou das oficiosas. O Governo ganhou a guerra contra a Ordem dos Advogados? O Governo não está em guerra contra a Ordem dos Advogados. O Governo nunca esteve em guerra contra a Ordem dos Advogados. O Governo quis e quer apenas defender o interesse público. Esse foi e continua a ser o nosso propósito exclusivo. Eu penso que está a reportar-se à portaria que o Governo... E também o facto de a Ordem dos Advogados ter recuado, deixou a tal greve, que parece que não correu muito bem, desconfocou-a, digamos assim. Exatamente. A Ordem dos Advogados entendeu desconvocar o bloqueio, o protesto, não sei bem como lhe chamar, foi uma opção da Ordem dos Advogados e do Sr. Bastonária. O que posso dizer é que aquilo que moveu o Governo foi sempre o interesse público na defesa do sistema de acesso ao direito e na garantia de que em qualquer circunstância, qualquer cidadão que precise de um advogado nas situações de defesa obrigatória e de assistência judiciária obrigatória não deixará de o ter, porque o sistema instituído de elaboração das escalas pela Ordem dos Advogados não funciona. A portaria não resultou do protesto, a portaria não visou responder ao protesto, o protesto serviu apenas para nos alertar que as normas vigentes não cobriam todas as situações. E que, de facto, podiam existir situações em que o tribunal se confrontasse com a necessidade de realizar um ato com assistência obrigatória, que tivesse a seu lado um advogado e que não tinha uma norma habilitante para nomear um advogado. Claro. E agora passou a ter. O que fizemos foi consagrar essa norma que só deverá ser aplicada, só existe para situações absolutamente excepcionais de falibilidade do sistema instituído. Muito bem. Ficou satisfeita com a proposta de revisão para esta matéria das oficiosas apresentada pelo Grupo de Trabalho e o Governo já tem previsto a aprovação desta proposta? Eu queria dizer em relação a isso que este grupo de trabalho foi criado por mim, mas eu nunca me distanciei deste grupo de trabalho. Eu acompanhei todo o trabalho
de muito perto e, portanto, quando a proposta me foi formalmente apresentada, eu já a conhecia e, portanto, validei-a e fui validando ao longo da elaboração do trabalho. Sim, considero que é uma proposta muito boa. Já tivemos a ocasião de a apresentar à Ordem dos Advogados. Está marcada uma reunião a breve prazo com o grupo de trabalho onde será integrada a Ordem dos Advogados, com os representantes que entender trazer para esse efeito, mas considero que é uma proposta muito boa, que traz um incremento na remuneração dos atos. Era isso que eu lhe ia perguntar a seguir, mas antes disso, deixe-me só uma pergunta muito rápida. Prevê-se que até ao final do ano esse processo legislativo esteja concluído? Sim, prevê-se que sim. É essa a nossa intenção. Além de rever os valores pagos, revê-se também o tipo de atos que estão pagos, eliminando uns e alargando o pagamento a outros. Porquê? Porque esta portaria que regulamenta a remuneração dos atos praticados pelos defensores nomeados no sistema de acesso ao direito é muito antiga. Tem 20 anos. E a realidade processual mudou. A realidade social também mudou, a económica, os processos evoluíram e os atos que estavam especificados na portaria, que agora estamos a rever, encontravam-se, e encontram-se ainda neste momento, um pouco desfasados do que é a realidade processual e substantiva dos dias de hoje. Era urgente rever a portaria, não só no que diz respeito à remuneração dos atos, mas também no que diz respeito à sua especificação. Havia atos que estavam previstos com remuneração que consideramos que não era adequada, havia atos que não estavam sequer especificados e que se incluíam em grandes bolsas sem nenhuma preocupação de rigor na sua identificação e que geravam injustiças na remuneração dos atos. Portanto, vai acabar. Vai acabar. Privilegiamos a valorização do trabalho efetivamente prestado pelo advogado, ao nível das complexidades, ao nível do tempo despendido na elaboração das suas peças, no desenvolvimento do seu trabalho, remuneramos mais fortemente, remuneramos melhor o que é mais complexo, o que leva mais tempo e não aumentamos na mesma medida os atos que entendemos que não têm essa complexidade, Muito bem. Doutora Maria Clara Figueiredo, muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigada a eu.